Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a humilharam no avião, sem saber que seu marido era o dono. Uma história de dignidade, preconceito e revelação. O aeroporto de Nova York fervilhava como uma colmeia gigante. O zumbido incessante dos anúncios no alto-falante, os saltos apressados batendo no chão de mármore, as malas rolando nervosamente pelos tapetes. Tudo indicava o balé diário de partidas e chegadas. Filas sinuosas se estendiam pelos portões de segurança, passageiros frenéticos procuravam as telas de embarque e outros, com os olhos grudados em seus smartwatches, aceleravam o passo como se o mundo inteiro dependesse de sua pontualidade. No meio deste tumulto, uma mulher se destacou, não por extravagância, mas por sobriedade controlada. Ariana Bennett Mitchell, 42 anos, caminhou com passo calmo e medido em direção à porta D18, reservado para a primeira classe no voo 724 da SkyWest Elite para São Francisco. Ela usava um terno creme, impecável sob medida, que se ajustava perfeitamente à sua silhueta. Um discreto relógio de ouro brilhava levemente em seu pulso. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, revelando um rosto sereno, marcado pela inteligência, paciência e um certo cansaço que só os corações comprometidos conhecem. Na mão direita, um bilhete eletrônico cuidadosamente impresso, guardado em um estojo de couro macio, e à esquerda, uma bolsa de lona bege contendo um livro, um caderno e um cachecol leve. Ela não estava em viagem de negócios nem de férias. Ela iria encontrar seu marido novamente, James Mitchell, CEO do poderoso grupo de companhias aéreas Mitchell Aeroespacial, a empresa mãe da prestigiosa SkyWest Elite. Mas Ariana nunca disse esse detalhe. Ela não estava viajando como uma mulher. Ela estava viajando como ela mesma, professor de literatura afro-americana na Colômbia, uma respeitada palestrante, autora e mentora em sua área. Quando chegou sua vez de embarque prioritário, ela entregou seu bilhete à agente do portão, uma mulher branca na faixa dos 30 anos, visivelmente sobrecarregada, que olhou para cima com o cansaço de uma rotina muito familiar. Mas ao ver Ariana, seu olhar congelou por um momento. Ela olhou Ariana de cima a baixo, sua pele morena, seus traços finos, seu porte distinto, porém sutil, seu andar seguro, mas não arrogante. Havia um silêncio flutuante entre o constrangimento e o julgamento. Então, um sorriso artificial apareceu lentamente em seu rosto. Tem certeza de que está na porta certa? Ela perguntou, com a voz falsamente benevolente. Ela acrescentou sem esperar por uma resposta. Este é um embarque de primeira classe. Ariana sorriu suavemente com a graça de alguém que já tinha ouvido esse tipo de comentário 1000 vezes sem nunca se acostumar. Sim, estou no portão certo. Meu bilhete indica assento 1A, primeira classe. Ela estendeu o documento calmamente. A policial o pegou sem pressa, olhando-o rapidamente, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Ela sussurrou, como se o computador tivesse cometido um erro que ela não conseguia resolver. Por uma fração de segundo, ela pareceu procurar uma desculpa para fazer mais perguntas. Mas, sem encontrar nada concreto, finalmente examinou a passagem. Uma luz verde acendeu. Autorização para embarcar. Tudo bem. Embarque por aqui. Mas mesmo esta permissão foi dada com um suspiro mal disfarçado, como se estivesse aceitando algo que não aprovava. Ariana não respondeu. Pegou seu ingresso, pendurou a bolsa no ombro e entrou na passarela. Mas em seu coração, o beliscão estava lá, discreto mas real. Não era a primeira vez que ela era questionada dessa forma. Não era a primeira vez que imaginavam que ela estava perdida, ou que sua legitimidade para estar onde estava, simplesmente porque ela não correspondia à imagem que tínhamos de nós mesmos passageiros de primeira classe. Mas o que nenhum dos membros da tripulação sabia ainda era que a empresa que eles representavam pertencia em grande parte ao homem com quem ela iria se juntar naquela noite. E que a história que eles iriam escrever juntos, a bordo daquele voo, faria mais barulho do que eles poderiam imaginar. Uma vez a bordo, Ariana acomodou-se silenciosamente no assento 1A, bem ao lado da janela. O interior da cabine de primeira classe brilhava com seu luxo silencioso, espaçosas poltronas de couro bege, iluminação suave. Um silêncio elegante interrompido apenas pelo farfalhar das malas deslizando pelo carpete e pelas conversas sussurradas entre os comissários de bordo. Ariana colocou sua bolsa a seus pés, tirou sua jaqueta cuidadosamente dobrada e tirou de sua bolsa uma livre de Maya Angelou, Eu Sei Porque o Pássaro Engaiolado Canta, junto com um pequeno caderno preto de capa mole. Ela o abriu, anotou uma data, uma citação e olhou para a janela. Ela amava aquele momento antes da decolagem,
entre o céu e a terra, entre a partida e o destino. Mas essa paz durou pouco. Algumas fileiras de distância, Linda Price, a comissária-chefe de bordo, observava a cena atentamente. Uma mulher negra, sozinha na primeira classe, com um comportamento calmo, mas decididamente à vontade. Linda, uma cinquentona bem arrumada, com um coque perfeitamente puxado para trás e batom impecável, franziu a testa imperceptivelmente. Ela se aproximou de Ariana com um passo quase cerimonial, seu sorriso tenso, sua voz doce, mas tingida de irritação oculta. Senhora, acho que a senhora está na seção errada. A classe econômica fica mais atrás, logo depois da antepara. Ariana fechou calmamente seu caderno, olhou para cima com uma serenidade desarmante e respondeu calmamente. Não, estou bem. Estou no assento 1A. Ela estendeu a sua cartão de embarque dobrado cuidadosamente, mãos ainda firmes apesar do tom intrusivo. Linda mal olhou para o documento. Seus olhos percorreram as informações, mas, acima de tudo, ela parecia estar procurando por alguma falha invisível, alguma justificativa para seu constrangimento. Sua desconfiança. Ela ergueu uma sobrancelha, franziu o nariz levemente como se algo cheirasse estranho e então sussurrou quase para si mesma. Estranho, muito estranho. Então ela se virou sem dizer mais nada. A Ariana respirou fundo. Ela conhecia esse tipo de comportamento. A embalagem educada. A suspeita velada. A dúvida de que só nos permitimos nos aproximar de certas pessoas em certos contextos. Poucos minutos depois, quando os últimos passageiros entraram na cabine, Linda retornou. Mas desta vez ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada pelo chefe de cabine, Brad Connors, um homem com aparência militar, alto, loiro, com um maxilar tenso e um olhar frio. Ele estava ereto, com os braços ligeiramente afastados do corpo, como se estivesse se preparando para evacuar um encrenqueiro. Brad se dirigiu a Ariana em um tom profissional, mas firme sem cumprimentá-la. Senhora, por motivos de segurança, precisamos verificar novamente o seu ingresso. Poderia se levantar, por favor? O silêncio se instalou na cabine. Várias cabeças se viraram. Os sussurros que surgiam se intensificaram. Ariana sentiu olhares sobre ela, alguns curiosos, outros francamente desconfiados. Ela permaneceu sentada. Sua voz, ainda calma, não tremeu. Desculpe, mas não preciso provar mais nada. Meu bilhete está em perfeitas condições. Prefiro sentar enquanto você confere. Seu tom era firme, mas não agressivo. Ela falava como uma adulta para outros adultos que deveriam ter tido mais cuidado. Mas essa resposta desencadeou uma onda de exasperação em Linda. Ela franziu os lábios, suas bochechas coraram e ela sibilou entre os dentes. Se você não cooperar, teremos que alertar o capitão. A segurança do voo está em jogo. Segurança de voo. Ariana tinha ouvido essas palavras usadas 1000 vezes contra pessoas como ela, para justificar o injustificável. Naquele momento, o clima na cabine mudou sutilmente. Uma mulher elegante com escova impecável sussurrou para o marido. Alto o suficiente para ser ouvida. Olha só para ela. Ela deve estar trabalhando para alguém que lhe deu a multa. Um homem mais distante, de terno, bateu o relógio no pulso e disse com desprezo. É uma loucura. Qualquer um pode entrar aqui agora. As palavras pairavam no ar, carregadas de desprezo, ignorância e certezas sociais. Mas Ariana não se moveu. Ela se sentou ereta. Sua mão repousava sobre o caderno. Seu olhar era firme, mas não evasivo. Seu corpo falava uma única língua, dignidade. Por baixo da superfície, porém, seu coração batia mais rápido. Sem medo. Sem vergonha. Mas isso raiva surda, frio, que só quem sofre essas humilhações silenciosas conhece. Ela não ia chorar. Ela não ia gritar. Ela não iria implorar por sua posição. Ela esperaria. Esperaria que a verdade falasse por ela. E naquele preciso momento, quando Brad estava prestes a contatar o capitão, Ariana, em seu silêncio, já havia retomado o controle. Poucos minutos depois, a porta da cabine se abriu com um leve rangido e Capitão Ronald Sloane apareceu no corredor central. Um homem na casa dos 50 anos, com o cabelo grisalho impecavelmente penteado sob o cap de oficial. O Capitão Sloane impunha respeito por sua estatura e presença. Por mais de 25 anos, ele voou para companhias aéreas de prestígio, e a SkyWest Elite contava com ele como um recurso confiável. No entanto, por trás dessa postura impecável, ele exibia uma expressão de leve aborrecimento. Na verdade, ele tinha acabado de receber uma breve relatório verbal de Linda Price e Brad Connors. Eles a retrataram como uma passageira rebelde, resistindo à autoridade, potencialmente embarcada por engano. Uma situação rara, mas não impossível.
Um erro técnico, uma transferência de classe incorreta, uma troca de passagem ou, como Linda sutilmente insinuou, e um passageiro determinado a tirar vantagem do sistema. O capitão, sem se dar ao trabalho de confirmar pessoalmente a informação, veio, portanto, resolver o que considerou um incidente embaraçoso antes da decolagem. Ele parou em frente ao assento, braços cruzados em seu uniforme impecável, e se dirigiu a Ariana diretamente, sem se apresentar, sem cumprimentar, sem sequer perguntar seu nome. Senhora, se a senhora não puder provar que este assento lhe pertence, serei obrigado a desembarcá-la imediatamente. Seu tom era seco, autoritário, nem agressivo nem cordial, apenas afiado. Ariana olhou para ele. Ela o encarou por um longo tempo, como uma parede na qual você já se chocou muitas vezes. Então ela suspirou, um suspiro profundo, aquela que não reflete cansaço físico, mas desgaste moral. Ela não respondeu de imediato. Calmamente abriu a bolsa, pegou o celular e desbloqueou-o sem dizer uma palavra. Seus dedos descaram um número que ela sabia de cor. Ela fez isso devagar, quase cerimonialmente, ciente de cada olhar fixo nela. O telefone apitou uma vez, 2 vezes. Então, do outro lado, uma voz masculina profunda, calorosa e calma respondeu. Ariana, você já está no avião? O que está acontecendo, querida? A voz de James Mitchell, um magnata da aviação americano e empresário respeitado internacionalmente, tinha acabado de quebrar o silêncio gélido da cabine. Ariana, ainda calma, respondeu num tom calmo mas firme. James, estou no voo 724, SkyWest Elite. Primeira classe. Estão me pedindo para sair do meu assento. Acham que não tenho permissão para estar aqui. Seguiu-se um silêncio breve, mas pesado do outro lado da linha. Então a resposta, brutal em sua clareza. Chame o capitão. Imediatamente. Ariana passou o telefone para o capitão Sloane sem tremer. Isto é para você, meu marido. O capitão olhou para ela surpreso a princípio, depois um pouco perplexo. Mas pegou o telefone, ainda pensando que pudesse ser uma armação ou uma tentativa de blefe. Capitão Sloane falando. O que ouviu em seguida o fez se endireitar um pouco. A voz do outro lado era formal, mas firme. Capitão, aqui é James Mitchell, CEO do Mitchell Aerospace Group. O passageiro que você está assediando é minha esposa. E a propósito, ela tem status executivo vitalício em todas as linhas elite da SkyWest. Se ela não for tratada com respeito em 2 minutos, eu garanto que esse voo não vai decolar hoje. Nem qualquer outro pilotado pela minha companhia por pessoal tão mal treinado. O capitão empalideceu. Endireitou-se, o olhar fixo, o rosto mais tenso. Senhor Mitchell, eu peço desculpas. Não fui informado da natureza desta situação. Houve um mal-entendido, mas agora está tudo sob controle. Ele devolveu o telefone para Ariana, não mais como uma passageira incômoda, mas como uma autoridade superior. Então, virando-se para Linda e Brad, sua voz tornou-se áspera, como um cutelo caindo sobre um veredito. A senhora Mitchell está onde merece. E de agora em diante, quero que ela seja tratada com todo o respeito que merece. Entendido? Um silêncio constrangedor se abateu sobre os comissários de bordo. Linda empalideceu com os lábios apertados, lutando para formular uma resposta. Brad, por sua vez, olhava para baixo em silêncio. O capitão assentiu, virou-se e voltou para a cabine sem dizer mais nada. Ariana, ela não sorria, ela não estava triunfante. Simplesmente guardou o celular, abriu o caderno novamente e escreveu uma linha silenciosa, enquanto a cabine recuperava o fôlego lentamente. Mas aos olhos dos outros passageiros, uma coisa havia mudado. O desconforto havia mudado de lado. Ao pousar, a tensão na cabine era palpável. Os passageiros da primeira classe ficaram em silêncio desde o enigmático telefonema de Ariana. Mesmo aqueles que a haviam julgado silenciosamente antes trocavam olhares confusos, intrigados com aquela reviravolta sutil, mas óbvia. Ariana, por sua vez, permaneceu ereta e digna, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar fixo no horizonte. Quando o avião pousou na pista do Aeroporto Internacional de São Francisco, uma surpresa aguardava a tripulação. Através das vigias, era possível ver uma agitação incomum. Vários sedãs pretos estavam enfileirados perto da passarela particular, com um tapete vermelho estendido em direção à porta de saída. Homens e mulheres de terno aguardavam, alguns com distintivos elite da SkyWest, outros claramente membros da imprensa. Havia até uma câmera de televisão local presente, enquanto 2 assistentes seguravam cartazes com os dizeres: "Bem-vinda, senhora Mitchell. Você acha que temos uma celebridade a bordo?" Brad, o comissário de bordo, sussurrou para Linda, tentando esconder sua ansiedade.
Linda, ainda atordoada, endireitou-se, lambeu os lábios, ajustou a jaqueta e deu um passo à frente. Com um sorriso encantador pronto para florescer. Ela pensou que poderia ser para um político, um cantor, ou, por que não ela? Afinal, ela tinha uma certa presença, não é? Mas quando um dos oficiais da procissão embarcou ansiosamente e perguntou em voz clara: Madame Ariana Bennett Mitchell? Todos os olhos congelaram. E foi Ariana quem se levantou, calmamente, com aquela graça natural que nenhuma marca de luxo consegue imitar. Um murmúrio percorreu a cabine. A assistente guiou Ariana em direção à saída como uma convidada de honra. E foi aí que James Mitchell apareceu. Alto e imponente em seu terno azul escuro perfeitamente cortado, ele exalava a autoridade silenciosa de grandes líderes. Subiu os degraus do avião sem pressa, mas cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Assim que viu Ariana, seu rosto se suavizou. Ele a abraçou com ternura e beijou sua testa. Então ele se virou para a tripulação. Seu olhar encontrou o de Linda, congelado. Depois o de Brad, que já olhava para baixo. E finalmente o do capitão Sloane, que se posicionara discretamente no fundo. Sua voz ecoou pelo silêncio tenso da cabine. O que aconteceu hoje é uma vergonha. Ele fez uma pausa. Minha esposa, Ariana, é professora emérita de doutorado. Ela enfrentou décadas de luta e trabalho para chegar a esta posição. E, no entanto, foi tratada como uma estranha, uma impostora, simplesmente porque não se encaixava nos seus estereótipos de riqueza ou poder. Ninguém ousou interromper. Não foi um mal-entendido processual. Foi um juízo de valor. Um preconceito. Pura discriminação. E esse tipo de comportamento não tem nenhum lugar em uma empresa que eu administro. Ele respirou fundo e então, ainda mais solenemente: todos vocês serão ouvidos perante o comitê disciplinar. E deixe-me esclarecer, na Mitchell Aerospace, diversidade, dignidade e respeito não são slogans para nossos cartazes publicitários. Eles são valores fundamentais. E quem não os personifica não tem lugar aqui. Um silêncio glacial caiu. O capitão abaixou a cabeça. Linda não sabia o que fazer com as mãos. Brad desviou o olhar, envergonhado. Ariana, por sua vez, não havia acrescentado nada. Não precisava. Sua postura por si só falava por ela, a de uma mulher que se mantém firme em sua verdade, em sua força, em sua dignidade. Lá fora, fotógrafos registraram um momento. Alguns artigos mais tarde seriam manchetes. A mulher negra que ninguém acreditava que era rica. Era a primeira-dama da empresa. Ariana Mitchell. Elegância, silêncio, poder. E nos dias seguintes, um vídeo gravado por um passageiro circulou nas redes sociais, mostrando James defendendo firmemente a esposa. O vídeo recebeu milhões de visualizações em poucas horas. Vozes foram levantadas na mídia, nas universidades, nas comunidades. E para muitos, Ariana se tornou muito mais do que uma passageira mal avaliada. Ela se tornou um símbolo desta verdade. Respeito não é um favor concedido a quem aparenta poder. É um direito e um dever. Nos dias que se seguiram, a história de Ariana Mitchell se tornou viral. Uma passageira negra foi humilhada na primeira classe de uma prestigiosa companhia aérea, e depois revelada como esposa do dono da companhia. Imagens capturadas secretamente por outros passageiros, incluindo o momento em que o próprio James Mitchell embarca no avião e repreende a tripulação, foram compartilhadas milhões de vezes. As hashtags #voando enquanto preto, #respeito a 35000 pés é hashtag Senhora Michelin invadiu o Twitter, o Instagram e o TikTok. Debates eclodiram na mídia, na TV e em podcasts. Colunistas, sociólogos e ex-funcionários da companhia aérea analisaram o caso. Preconceitos insidiosos. Como a aparência social influencia as percepções de legitimidade, a racialização da elite e o atendimento ao cliente. Linda Price, a anfitriã que deu início à cena, estava primeiro suspenso sem remuneração, aguardando o resultado de uma investigação interna. Poucos dias depois, após assistir aos vídeos e coletar depoimentos de passageiros, ela foi demitida por comportamento discriminatório agravado. Brad Connors, o mordomo cúmplice, era rebaixado para serviço terrestre, sem possibilidade de retorno da tripulação a bordo por pelo menos 2 anos. Quanto ao capitão Ronald Sloane, embora não tenha iniciado a injustiça, ele foi repreendido formalmente por sua falta de discernimento. Ele teve que seguir um treinamento intensivo sobre preconceito inconsciente, microagressões e comportamento em situações de crise social. Ele reconheceu publicamente que, se tivesse tido tempo para verificar os fatos em vez de confiar cegamente nos colegas, a situação poderia ter sido evitada. Mas além das sanções, o casal Mitchell transformou a humilhação numa alavanca de transformação.
Pouco depois do incidente, James e Ariana Mitchell realizaram uma coletiva de imprensa histórica na sede da Mitchell Aerospace, empresa controladora da SkyWest Elite. Lá, cercados por jornalistas, advogados de direitos civis e formadores de opinião, anunciaram a implementação de um programa exclusivo, Altitude Humana, para que a altura nunca seja sinônimo de arrogância. Este programa, elaborado com especialistas em sociologia, psicologia do trabalho e relações humanas, tornou-se obrigatório para todos os membros da equipe, do solo ao cockpit. Abrangeu: item, estereótipos inconscientes em ambientes luxo. Item, reconhecimento da diversidade em clientes de alto padrão de alcance. Item, a postura ética diante de conflitos aparentemente sociais. Item, e acima de tudo, o dever da dignidade universal, mesmo, e especialmente a 35 mil pés de altitude. Depoimentos reais, simulações e treinamentos imersivos foram integrados aos cursos de RH. Rapidamente, outras companhias aéreas contataram a Mitchell Aerospace para se candidatar ao programa. Altitude Humana tornou-se uma referência. O que ninguém previu foi a vez que a própria Ariana tomaria. Uma mulher reservada que preferia as sombras aos holofotes, ela sempre apoiou James nos bastidores. Mas desta vez ela sentiu que permanecer em silêncio seria tolerar. E ela falou. Não com raiva. Não em tumulto. Mas com força silenciosa, desarmando. Ela deu entrevistas para a CNN, NPR e The Atlantic. Participou de painéis sobre liderança feminina negra, legitimidade em esferas de elite ou direito de existir plenamente sem ter que se justificar. Então ela escreveu um ensaio notável. Eu não precisava de uniforme. Eu precisava que minha humanidade fosse vista. Este texto foi retomado em diversas universidades americanas, estudado em módulos sobre relações raciais e psicologia social. Mulheres escreveram para Ariana, meninas lhe enviaram cartas, equipes mudaram seus protocolos. Ela se tornou, sem nem tentar, uma voz. Um marco. Ela nunca gritou. Ela nunca bateu. Ela nunca insultou. Mas pela sua calma, pela sua postura e pela sua verdade nua, ela abalou as paredes silenciosas da condescendência e do racismo velado. E aqueles que a desprezavam tiveram que aprender uma lição indelével. Em um avião, a pessoa mais poderosa nem sempre é aquela que está uniformizada. Mas às vezes é aquela que julgamos rápido demais, porque não parece ter poder.